Boa noite. Você está bem? Espero que você esteja bem. Hoje nós temos um grande privilégio de usar a mídia para compartilharmos a mensagem do Senhor, compartilharmos um pouco das Escrituras. E isso é algo único, precioso, que nós devemos sempre agradecer a Deus por essa vantagem que nós temos por, nessa época, conseguir fazer isso. Uma época que nós não temos muita proximidade, estamos longe um dos outros, mas podemos usar a internet para esse bem. E eu gostaria que vocês, quem tivesse em suas mãos, abrir a Bíblia ou acessá-la no Salmo de número 133. Vamos ler ele completo. É um salmo muito pequeno. Geralmente a gente conhece bastante o primeiro verso, mas eu gostaria de meditar nos 3 versos que ali estão. E vou ler ele na versão NVI, não que as outras versões não sejam boas, mas é a versão que nós estamos acostumados a usar na igreja. Então, o Salmo de número 133 tem como título um Salmo da subida de Davi. E ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu meditei nesse salmo essa semana e lembrei que geralmente a gente se lembra só do primeiro verso, como é bom e agradável os irmãos viverem em comunhão. Mas tem mais 2 versos que são ricos e que nós podemos tirar proveito deles também. E quando ali nós lemos bom e agradável, é até num sentido, essa palavra agradável, num sentido de delicioso, como é saboroso os irmãos estarem em união. O irmão ali é num sentido bem familiar mesmo, como é bom nós estarmos em família, unidos. E a questão do verso 1, de estar em união, não é no sentido de aglomeração, até porque hoje em dia nós não podemos nos aglomerar na época do Covid, mas não é no sentido de nós apenas nos reunirmos, nos aglomerarmos. É no sentido de nós sermos um inteiro. E nós vemos isso, assim como Jesus também fala, eu e o Pai somos um, Ele quer que nós sejamos um também, e nós sejamos com Ele, com eles. Então, aqui nesse verso que é bom e agradável nós estarmos juntos, é nesse sentido, no sentido de nós sermos apenas um, juntos. E é muito legal de como esse salmo foi escrito, porque é um salmo se nós vermos um subtítulo dele, é um salmo da subida de Davi. E eles cantavam esses salmos quando eles iam subir o monte de Sião e iam participar de uma das 3 festas que eles faziam naquela época, que era a festa dos pães asmos, a festa das semanas ou a festa dos tabernáculos. Então eles iam em direção ao monte de Sião, e enquanto eles faziam essa peregrinação até lá, eles iam se encontrando no caminho e eles iam cantando os salmos até subir o monte em si. Por isso que esses salmos são conhecidos como os salmos da subida, ou as canções da subida, porque eles estavam todos subindo em direção ao monte. Todos estavam participando juntos, como um só, subindo em direção ao objetivo, tentando alcançar isso para ali prestar as festas e o louvor e a adoração a Deus. É muito interessante como funcionava isso, deles se juntarem e cooperarem juntos, cantarem juntos esses salmos, e do Salmo 120 até o 134 são os cantos que eles cantavam naquela época, mas é tão interessante como eles fazem isso juntos. E
um só povo, uma só família, com um só objetivo, que é adorar a Deus, que é ir lá prestar louvor ao único que é digno. E nós estamos vivendo num momento que, infelizmente, nós não podemos estar juntos. Nós não podemos estar fisicamente num culto, louvando e adorando a Deus ali. Apesar de nós termos nossos cultos de domingo pelo YouTube, que é algo muito bom, nós devemos aproveitar isso. Mas por mais que nós não conseguimos nos unir, estar presentes fisicamente, isso não é motivo de nós deixarmos de sermos igreja. Isso não é motivo de nós vacilarmos na fé, perdermos a fé, fraquejarmos de alguma forma. Muito pelo contrário. Talvez certas coisas acontecem, nós não temos explicação para tudo isso, mas Deus está no controle de tudo e nós podemos ficar tranquilos, descansar nele, porque sabemos que é Ele que está no controle. Se fosse nós deveríamos nos preocupar. Se fosse nós que estivéssemos no controle, aí sim haveriam muitos perigos. Mas como Deus está controlando tudo isso, nós podemos ficar tranquilos. E nós podemos ser igreja assim mesmo também. Nós não precisamos deixar de nos unir, porque aqui a união que eles estavam tendo é muito mais do que física. Eles estavam sendo igreja junto. E estavam com o mesmo objetivo. Temos o verso 2, que também faz uma comparação de como é essa união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Aqui, o Salmo está demonstrando de como é essa união. É uma união que ela tem que ser por inteiro. Quando o óleo era derramado na cabeça de um sacerdote, de um rei, era simbolizava algo, eles derramando da cabeça aos pés. Aqui quando fala gola de suas vestes, a gente até lembra um pouco da gola aqui, mas é orla, é um óleo que é derramado, começa pela cabeça, escorre pela barba até as suas vestes, até a orla de suas vestes. É algo que é por inteiro, todo ele unido. E esse óleo precioso demonstra também como deve ser a nossa união. É uma união por completa. É uma união que não deve ter brechas, mas ela deve ser totalmente preenchida. Assim como o óleo que ungia os sumos sacerdotes, assim como o óleo que ungia os sacerdotes, os reis, assim também deve ser a nossa união. Assim deve ser também nós como igreja. E é muito triste quando nós vemos a igreja, aquela que é a separada do Senhor, mas que não é unida. Até nós podemos nos perguntar se é igreja. Muitos que se consideram cristãos, mas não conseguem perdoar. Muitos que amam a Deus, mas não amam o seu próximo, não amam seus inimigos. E isso são coisas que contradizem o próprio ensinamento de Cristo, o nosso Deus, nosso Senhor, que é amar os próximos, que é amar o inimigo, que é amar aquelas pessoas que nos odeiam. E às vezes nós não conseguimos nem amar os nossos irmãos. Que tipo de união é essa? Que eu não consigo perdoar o irmão que me magoa. Se Deus me perdoou do grande pecado que eu fiz contra Ele, que eu cometi contra o Deus Santíssimo, quem sou eu para não perdoar o meu irmão que é falho, que é pecador, assim como eu? Então essa união que nós temos, que nós devemos ter, é uma união completa, que começa da cabeça aos pés. E também é muito legal no verso 3, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. No Salmo, vai ser muito comum do Salmo 120 até o 134, eles usarem algumas comparações geográficas.
E talvez seja meio um pouco complexo de nós entendermos essas comparações, mas o Monte Hermon é o monte mais alto, logo ele é mais frio, e ele que umedece o Monte de Sião. É graças a todo esse orvalho, essa chuva, entre aspas, que sai do Hermon, que Sião é abastecida, é alimentada. É graças a Hermon que Sião tem vida. E esse orvalho que abastece o próprio Hermon e depois abastece Sião, irriga Sião, de cima para baixo, também mostra de como deve ser a nossa união. É algo completo, que irriga a nossa própria vida e também a vida dos nossos próximos, daqueles que estão ao nosso lado, completa. E isso traz vida. Às vezes eu não consigo me nutrir sozinho, mas o meu irmão consegue me ajudar com isso. Eu posso usar aqueles que estão mais velhos que eu, que têm mais carga, mais experiência, e usar isso para conseguir tirar dúvidas, conseguir me alimentar, conseguir me nutrir de alguma forma. E isso faz parte da nossa união. E nós devemos usar esse salmo, não só o primeiro verso, mas o segundo e terceiro, que também são versos ricos. Nós devemos usar essas dicas que as Escrituras nos dão e assim crescer junto, como igreja. Talvez algum irmão seja o seu irmão que te ajuda a crescer na fé, te alimenta de alguma forma, e nós devemos usar isso. Talvez nós sejamos irmão de alguém, e sempre lembrar que Cristo sempre nos nutre, que Ele sempre nos abastece, que Ele sempre nos cuida, que Ele sempre nos alimenta. Vivermos juntos é tão bom quanto o óleo que escorre da cabeça aos pés do sumo sacerdote, como o orvalho que vem de Hermon a Sião. E tudo isso também mostra que sempre vem de cima para baixo, mostrando que é sempre de Deus para nós. Isso nunca é obra das nossas mãos. É graças ao bendito Deus, é graças à sua grande misericórdia, seu grande amor por nós, que nós podemos nos unir. É graças a tudo aquilo que Ele fez por nós, que nós podemos então hoje sermos unidos e caminharmos, subirmos até o Monte Sião. Talvez nessa época de pandemia você pode estar fraco na caminhada. Não fique. Esses dias eu ouvi num culto lá na igreja como deve ser triste a vida de alguém que está desigrejado, que não está mais congregando. Não fique. Congregue. Utilize desse favor divino de nós termos pessoas com a mesma fé, que nos auxiliam, que nos ajudam e que nós também podemos ajudar e assim nos fortalecer juntos. Não fique desigrejado, não deixe de congregar. Se você está caminhado, venha conosco. Se junte a essa grande família da fé. Suba um monte em direção à cruz, louvando e adorando aquele que é digno. Talvez você não conheça essa fé, mas tem uma cruz no monte, onde foi derramado sangue por ti, onde foi derramado, alguém foi morto, carne foi rasgada para pagar o preço pelos nossos pecados. E hoje nós podemos fazer parte dessa família, porque Jesus morreu por nós. Venha fazer parte dessa união, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte onde há vida. E assim termina o verso 3. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E é quando nós estamos unidos, quando nós entendemos essa caminhada, quando nós somos agraciados por Deus de cima para baixo, ali nós podemos ter vida para sempre e a vida eterna. Venha fazer parte da caminhada você também. Amém?